O silêncio interior que grita, o desconforto como sinal do início. Nem sempre o despertar da alma começa com luz. Na maioria das vezes, ele começa com uma espécie de vazio. Um desconforto sutil que cresce dentro de nós. Uma sensação de que algo está fora do lugar, mesmo quando, aparentemente, tudo está certo. É como se a alma estivesse gritando, mas de forma silenciosa, pedindo atenção, pedindo mudança, pedindo espaço para respirar. Esse é um dos primeiros sintomas do chamado espiritual, um incômodo sem nome. Não é depressão comum, não é apenas cansaço. É uma inquietação existencial. Um desconforto com a rotina, com a superficialidade, com as máscaras sociais. Tudo parece repetitivo, sem sabor, sem profundidade. A alma começa a rejeitar o artificial, o raso, o automático. Nesse estágio, muitas pessoas tentam preencher esse vazio com distrações. Mais trabalho, mais consumo, mais relacionamentos, mais conteúdos. Mas nada sustenta por muito tempo. Porque o que está faltando não é do mundo externo. É interno. A alma quer se mover. Quer crescer. Quer expandir. Em muitos casos, esse chamado se manifesta fisicamente. Um aperto no peito, um nó na garganta, insônia, sonhos estranhos, crises inexplicáveis de choro. O corpo espiritual começa a se comunicar através do corpo físico. Não é castigo, é convite. Um convite para silenciar o mundo externo e voltar-se para dentro. Esse é o início da travessia. O momento em que a alma começa a lembrar de si mesma. E por mais desconfortável que seja, é um momento sagrado. Porque é aí que começa a verdadeira busca. A busca por sentido, por autenticidade, por conexão com algo maior. A alma está batendo a porta, e mesmo que a mente tente resistir, algo já começou a se mover por dentro. Não é preciso entender tudo de imediato. O primeiro passo do despertar é simplesmente escutar. Acolher o vazio, o desconforto, a sensação de que algo está faltando. Porque na verdade, esse vazio é o espaço que a alma precisa para florescer. Sincronicidades, quando o universo começa a falar. Uma das manifestações mais misteriosas e, ao mesmo tempo, mais encantadoras do despertar espiritual é o surgimento das sincronicidades. Aquelas coincidências significativas que parecem impossíveis de ignorar. É quando você pensa em alguém, segundos depois, essa pessoa envia uma mensagem. Ou quando um livro cai da estante com a exata frase que você precisava ouvir. Quando um desconhecido diz algo que responde à pergunta que você guardava em silêncio há dias. Esses momentos não são aleatórios. São sinais. Sussurros do universo indicando que há algo maior em movimento. Carl Jung, o psicanalista que cunhou o termo sincronicidade, dizia que são manifestações do inconsciente coletivo, revelações de que estamos conectados a uma inteligência profunda, cósmica, que se comunica com símbolos e eventos. Quando a alma começa a despertar, essa comunicação se intensifica. É como se o véu entre os mundos começasse a afinar. O invisível começa a deixar pistas no visível. E você sente. Não com a mente lógica, mas com o coração intuitivo. Um arrepio, uma emoção inexplicável, uma sensação de estar sendo guiado. Essas sincronicidades não precisam ser grandiosas. Às vezes são simples. Ver o mesmo número repetido, ouvir a mesma frase em lugares diferentes, ou perceber padrões simbólicos surgindo de forma recorrente. Tudo isso é uma linguagem. A linguagem da alma. E o mais importante não é interpretar cada sinal com precisão, mas sim perceber que eles existem. Que o universo está vivo, consciente e interagindo com você. O surgimento dessas sincronicidades indica que algo dentro de você está se realinhando. Você está sintonizando com uma frequência mais elevada,
mais sensível, mais conectada. É como mudar o canal de uma rádio. De repente, você começa a captar mensagens que antes passavam despercebidas. A mente cartesiana pode tentar racionalizar, chamar de coincidência. Mas a alma sabe. Ela reconhece o chamado. E quando você começa a dar atenção a essas mensagens sutis, o caminho se revela com mais clareza. O universo responde ao olhar consciente. E quanto mais você escuta, mais ele fala. Mudanças nos sonhos e no sono, a alma está trabalhando. Durante um despertar espiritual, o sono deixa de ser apenas um processo fisiológico e passa a se tornar um portal. Um espaço sagrado onde a alma pode agir sem as barreiras da mente racional. Por isso, não é incomum que quem está despertando experimente alterações profundas no padrão de sono, noites mal dormidas, despertares em horários específicos, sensações estranhas ao acordar. Mas principalmente, sonhos vívidos, simbólicos e muitas vezes enigmáticos. A alma trabalha enquanto o corpo repousa. E nesse espaço entre mundos, onde as resistências do ego adormecem, mensagens profundas começam a emergir. Não raro, nesses períodos, os sonhos ganham uma qualidade quase cinematográfica. Cores mais vivas, sensações mais intensas, e tramas que parecem carregar significados ocultos. Às vezes são sonhos com pessoas que você nunca conheceu. Outras vezes, são reencontros com entes queridos que já partiram. Em certos casos, são apenas imagens, arquétipos e símbolos, mas que despertam emoções tão reais quanto qualquer experiência do mundo físico. Sonhar com animais, escadas, espelhos, casas antigas, oceanos profundos, tudo isso pode ter um valor espiritual. A linguagem da alma raramente é literal. Ela se comunica em metáforas. E por isso, ao invés de buscar interpretações fixas, é mais sábio perguntar: o que esse sonho me fez sentir? Que parte de mim foi tocada por essa imagem? Além dos sonhos, há quem desperte em horários específicos da madrugada, como às 3 horas ou às 4 horas. Esses despertares podem indicar momentos de abertura espiritual, em que o campo energético está mais sensível. Alguns sentem como se fossem puxados para fora do corpo. Outros têm experiências próximas à projeção da consciência. É comum também sentir uma presença no quarto, ouvir sons sutis ou perceber uma luz que não vem de nenhuma fonte física. Tudo isso pode ser sinal de que a alma está atravessando processos de cura, libertação ou aprendizado nos planos sutis. Em tempos de despertar, o sono deixa de ser apenas descanso, torna-se um laboratório espiritual. Um lugar onde feridas são tratadas, medos são enfrentados, e orientações são dadas de forma velada, mas poderosa. Por isso, mantenha um caderno de sonhos próximo à cama. Anote o que lembrar, mesmo que pareça sem sentido. Com o tempo, padrões surgem, mensagens se revelam, e você perceberá que nada é aleatório. A alma está falando. E ela escolhe os momentos mais silenciosos para sussurrar suas verdades. Sensibilidade amplificada, emoções à flor da pele. Durante o processo de despertar espiritual, a alma começa a retirar lentamente as couraças que você ergueu para sobreviver neste mundo. Máscaras caem, defesas enfraquecem, e tudo aquilo que você aprendeu a controlar, as emoções, os impulsos, as reações, volta à tona com uma força quase incontrolável. De repente, o que antes não te afetava passa a te atravessar. Pequenas palavras doem como lâminas. Um olhar te comove. Uma música te faz chorar sem razão aparente. Essa sensibilidade aflorada não é fraqueza. É sinal de que algo em você está sendo tocado em profundidade. O despertar espiritual escancara a alma. E com isso, tudo é sentido mais intensamente: o amor, a dor, a beleza, a injustiça. Você começa a perceber nuances nos sentimentos das pessoas.
Capta emoções no ambiente. Sente o clima de um lugar sem que ninguém diga uma palavra. Muitas vezes, quem está passando por esse processo se sente como se estivesse à flor da pele. Qualquer coisa pode ser gatilho para uma onda emocional. Um filme, um cheiro, uma lembrança esquecida. Essa hipersensibilidade pode ser confusa, especialmente se a pessoa foi ensinada a não sentir, a ser forte o tempo todo. Mas aqui está o paradoxo. O verdadeiro despertar espiritual passa pela capacidade de sentir, profundamente, honestamente, até o fim. Nesse estágio, você também pode começar a perceber emoções que não são suas. Ao entrar em um local, pode sentir um peso estranho, uma tristeza súbita, ou mesmo uma ansiedade que não te pertence. Isso acontece porque, com o despertar, seu campo energético se torna mais permeável. Sua empatia aumenta. E você começa a acessar o invisível que antes passava despercebido. Essa sensibilidade é uma dádiva, mas precisa ser cuidada. É importante aprender a fazer limpezas energéticas, proteger-se espiritualmente e entender o que é seu e o que não é. Sem isso, a alma que está florescendo pode se sentir sufocada pelo excesso de estímulo. Chorar mais, rir com mais facilidade, se emocionar por coisas pequenas, tudo isso são sinais de que a alma está viva. Que você está se tornando mais humano, mais íntegro, mais inteiro. Permita-se sentir, sem medo. Porque a sensibilidade é a linguagem da alma desperta. E quem sente, transforma. Atração por assuntos espirituais, sede por sentido. Durante o despertar espiritual, uma mudança silenciosa começa a ocorrer no coração. O que antes satisfazia agora parece vazio. As conversas superficiais perdem o brilho. As distrações mundanas já não preenchem. E uma fome nova se instala, a fome de sentido. É como se algo dentro de você sussurrasse constantemente: existe mais. Nesse estágio, muitas pessoas sentem uma atração quase magnética por temas ligados à espiritualidade. Sentem vontade de ler livros místicos, ouvir palestras sobre consciência, estudar astrologia, meditação, vidas passadas, filosofia antiga, alquimia, física quântica, religiões orientais, chaves herméticas, arquétipos, oráculos, sabedorias ancestrais. É como se o universo começasse a te oferecer pistas, e você sentisse um impulso incontrolável de segui-las. Essa sede não é apenas curiosidade. É a alma tentando se lembrar. É o chamado interior por algo que já foi conhecido, mas estava adormecido. É um reencontro com a sua linhagem espiritual, com seus próprios registros sagrados. É o momento em que você começa a procurar Deus além das paredes dos templos e das estruturas rígidas. Passa a perceber a espiritualidade como algo vivo, respirando dentro de você, nos símbolos, nas coincidências, nas palavras que chegam na hora certa. Você pode se pegar mergulhando em conteúdos que antes jamais despertariam seu interesse. Pode sentir vontade de visitar lugares de natureza sagrada, de praticar silêncio, de entender as forças invisíveis que regem a realidade. Não é raro que, nesse ponto, apareçam mentores, livros, sonhos e até pessoas que casualmente te apontam direções. O despertar traz também sincronicidades, respostas do universo para aquele que começa a fazer as perguntas certas. É importante lembrar que essa jornada não tem uma única resposta. E nem todas as informações que aparecem são para você. Por isso, a intuição passa a ser a bússola. Você não busca mais a verdade absoluta, mas sim a sua verdade. Aquilo que ressoa. Aquilo que te cura. Aquilo que expande seu ser. Essa sede espiritual, longe de ser fanatismo, é uma reconexão com a parte mais profunda de si. É o nascimento de uma nova forma de viver, com propósito, com consciência, com alma. Dissolução de máscaras,
a autenticidade incontrolável. O despertar espiritual não é apenas uma abertura para o invisível, é também um confronto direto com tudo que você construiu para sobreviver no visível. Com o passar do tempo, você começa a perceber que está vestindo máscaras. Algumas tão antigas que você nem lembrava de tê-las colocado. Máscaras de agradar, de parecer forte, de ser o que os outros esperam, de caber em papéis que já não te representam. E um dia, silenciosamente, essas máscaras começam a cair. Você se vê questionando seus próprios papéis sociais. Começa a se perguntar: por que continuo nesse emprego? Por que sustento relações que não me nutrem? Por que sorrio quando não quero sorrir? Por que finjo que está tudo bem quando meu coração grita por mudança? Esse questionamento não é leve, nem confortável. É um processo de descascamento, como se camadas e mais camadas de uma persona fossem retiradas, revelando algo mais cru, mais sensível, mais verdadeiro. Você pode sentir que está perdendo o controle. E de certa forma, está. Está perdendo o controle do ego que conduzia a sua vida. Mas, em troca, começa a ouvir uma voz nova. Ou talvez antiga. Uma voz interna, mais firme, mais serena, que diz: isso não é mais você. E quando essa voz fala, algo dentro de você não consegue mais ignorar. Nesse ponto do despertar, a autenticidade começa a emergir como uma força que não pode mais ser contida. Você começa a dizer não com mais naturalidade. Começa a se afastar de lugares, pessoas e hábitos que já não vibram na mesma frequência. E tudo isso sem alarde, sem drama, mas com uma sensação profunda de que algo novo está nascendo, e esse novo exige espaço. É comum que essa fase traga certo desconforto externo. Pessoas podem não entender suas mudanças. Podem achar que você está estranho, distante ou diferente. Mas, no fundo, você sabe, está apenas se tornando quem sempre foi. Está apenas retirando os disfarces, desamarrando as armaduras, desfazendo as histórias que contou a si mesmo para ser aceito. A autenticidade que emerge no despertar não é arrogante, não é imposta. É uma verdade silenciosa que simplesmente ocupa o lugar que lhe pertence. E com ela, vem uma paz que não depende de aprovação. Porque você começa a lembrar, profundamente, que sua essência é suficiente. Um sentido maior para a dor, o sofrimento como professor. Durante o despertar espiritual, algo muda radicalmente na forma como você encara a dor. Antes, ela era um castigo, uma pedra no caminho, algo a ser evitado ou simplesmente suportado até passar. Mas, aos poucos, você começa a ver a dor por outro ângulo, como um mestre. Como uma linguagem misteriosa da alma tentando revelar algo que, de outro modo, você não ouviria. A dor emocional ou física, que antes parecia aleatória ou injusta, começa a carregar um propósito mais profundo. Ela se torna uma ponte entre a sua superfície e o seu centro. A ansiedade, a tristeza, o cansaço inexplicável, todos esses estados passam a ser vistos não como inimigos, mas como mensageiros. E você aprende a perguntar, ao invés de fugir, o que essa dor está tentando me mostrar. Às vezes, a resposta é clara. Você precisa deixar algo ir. Outras vezes, ela vem em camadas, como um sussurro que só se revela no silêncio da escuta. E quanto mais você mergulha nesse silêncio, mais você percebe que há partes suas que estão sendo curadas. Feridas antigas, padrões familiares, contratos invisíveis que você assinou sem perceber. Tudo começa a emergir para ser iluminado. O sofrimento, dentro desse novo olhar, passa a ter uma função alquímica. Ele queima o que não serve mais, dissolve as ilusões, rompe as amarras. É um fogo interior que não destrói, transforma. E quanto mais você resiste a esse fogo, mais ele dói. Mas quando você se entrega,
Algo novo nasce das cinzas. Algo mais forte. Mais real. Muitos mestres espirituais falam sobre isso. Que a dor, quando compreendida, nos aproxima do sagrado. Não porque ela é boa ou desejável, mas porque ela é honesta. Ela não mente, não finge. Ela revela. E nesse processo, você deixa de lutar contra o sofrimento e começa a aprender com ele. Não se trata de romantizar a dor, mas de aceitá-la como parte do caminho. Como parte da travessia que leva da inconsciência à consciência. E, uma vez que você atravessa, nunca mais vê a dor da mesma forma. Ela se torna um símbolo. Um lembrete de que sua alma está viva. E de que há algo em você que deseja florescer. Mesmo que, para isso, precise primeiro quebrar a casca. Integração e expansão, o que vem depois do despertar. Após a avalanche de sinais, dores, insights e transformações, vem um momento que muitos não esperam, a fase da integração. O despertar espiritual não é um destino, mas um ponto de virada. Uma vez iniciado, ele abre uma jornada que pode durar toda uma vida. E depois do impacto inicial, vem a tarefa mais delicada e profunda: tornar essa nova consciência parte do seu cotidiano. É nesse momento que muitas pessoas se confundem. Elas pensam que o despertar é uma iluminação constante, uma paz permanente, um estado de graça. Mas o que acontece é algo mais sutil e real. A alma desperta começa a buscar coerência. Ou seja, tudo aquilo que você descobriu internamente precisa, agora, ser vivido externamente. E esse é um dos maiores desafios. Você vai perceber que não pode mais viver em lugares que ferem sua essência. Não pode mais sustentar relações que desrespeitam seu valor. Vai sentir uma necessidade quase incontrolável de alinhar sua vida com a verdade que você encontrou, mesmo que isso signifique desagradar, perder ou recomeçar. Esse processo de integração exige coragem. Porque ele não é feito de grandes revelações, mas de pequenos gestos diários. É quando você escolhe falar com gentileza mesmo estando ferido. É quando você diz não, mesmo com medo. É quando você silencia, mesmo tendo razão. A expansão acontece nesses detalhes. A vida externa começa a se reconfigurar como reflexo da sua alma. Novas amizades surgem, novas oportunidades, novos chamados. E tudo parece mais vivo, mais conectado. Você se torna mais sensível às sincronicidades, aos sinais da natureza, às vozes silenciosas do invisível. E isso não te afasta do mundo, pelo contrário, te ancora ainda mais profundamente nele. O despertar verdadeiro não cria uma fuga da realidade, mas um amor mais profundo por ela. Você começa a ver beleza nas imperfeições, sabedoria nos ciclos, luz mesmo na escuridão. E compreende, enfim, que o despertar não é um momento de glória, mas um compromisso com a verdade. Esse compromisso se desdobra em expansão. Você sente o desejo de compartilhar, de servir, de ser um canal. Não por obrigação, mas por gratidão. Por ter sido tocado por algo maior, e por saber que esse algo maior vive em todos nós. Você agora não apenas desperta, você desperta o mundo ao seu redor.